Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte de Deus e de Cristo Jesus, aquele que é Senhor e também o nosso Salvador. Nós chegamos ao último dia deste ano de 2020. Que ano! Um ano totalmente atípico, diferente de todos os demais anos pelos quais já passamos, com certeza. Especialmente nas nossas comemorações, nas nossas reuniões familiares, nas nossas reuniões como igreja. Quantas coisas nós planejamos como pessoa, particularmente falando, quantas coisas nós planejamos como família, como igreja, nos nossos planejamentos que fazemos todo final de ano. E de repente, em poucos dias do início deste ano, tudo ficou para trás. Muitas das coisas, ou talvez as demais coisas importantes que para nós eram naquele momento, outras coisas tomaram o lugar e começamos a perceber que tínhamos outras prioridades, tínhamos outras necessidades, tínhamos coisas a resolver, tínhamos coisas que não sabíamos como resolver. Enfim, que ano! Eu quero convidar você a caminhar comigo em um texto bíblico que é um texto inspirador, registrado por João, lá no livro de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos deste primeiro capítulo do livro de Apocalipse para a nossa reflexão nesta hora, neste momento em que vivemos as últimas horas deste ano e a expectativa pelo ano que está por chegar. Acompanhe comigo no primeiro capítulo de Apocalipse, a partir do versículo de número 9, o que nos diz a palavra de Deus. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Cristo, tomo parte com vocês no reino de Deus e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de um som de trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido como de um homem, vestido uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver,
tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que o Espírito de Deus, que esse mesmo Espírito que iluminou a João no passado para escrever esta revelação vinda de Deus, nos oriente, nos inspire também nesses minutos que passaremos juntos nesta reflexão de final de ano, nesta mensagem que queremos deixar à Igreja, ao povo de Deus, neste último dia do ano. Portanto, diante deste ano tão difícil que estamos terminando, e também diante das expectativas, daquilo que passa pelo nosso coração, pela nossa mente, nesta expectativa de um novo ano. Eu quero começar essa reflexão à luz da Palavra de Deus com a letra de um belo hino que nós cantamos como povo de Deus. Quantas bênçãos, diga quantas são. Talvez por aí fique mais fácil não apenas a interpretação da Palavra do Senhor, mas também entender que no tempo de Deus, Ele revela as coisas e Ele traz para nós à luz aquilo que Ele deseja nos ensinar com as mais diversas coisas que acontecem, com as mais diversas formas pelas quais o Senhor muitas vezes nos surpreende. Quantas são as bênçãos que podemos falar, que podemos contar neste final de ano. Mas a pergunta que fica também é: como nós chegamos nesse final de ano? Desanimados diante de tudo que nós enfrentamos, diante de toda a situação, diante de tantas tempestades e insegurança, ou chegamos com esperança? São duas palavras que nós precisamos tratar à luz desse texto bíblico, de tantos outros que a própria palavra de Deus também nos traz. Estamos desanimados? Não temos expectativas? Não sentimos que as coisas irão melhorar? Ou temos esperança no nosso coração, expectativa sim de mudança, na certeza de que Deus está sempre no controle de tudo e que nada foge do seu controle. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós precisamos pensar um pouco no livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito em uma época muito difícil, uma época duríssima de crise, provocada pela cruel perseguição que o Império Romano movia contra a Igreja de Jesus Cristo. Quando nós vamos lendo o Apocalipse, nós precisamos ler nessa perspectiva a situação da Igreja sob as ameaças do Império naquele período. E ele foi escrito como um livro de consolação, como um livro em que a Igreja não deveria de forma alguma, ou as igrejas não deveriam de forma alguma perder a expectativa esperançosa das mudanças vindas da parte de Deus. De mesmo diante das situações difíceis, das lutas, das perseguições do império, Deus estava presente. Por isso as expressões ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, enfim, expressões que traziam paz, que traziam consolação, mensagens de promessas consoladoras às igrejas que estavam ali naquela região da Ásia Menor. E a palavra não poderia ser outra, olhando e trazendo também para os nossos dias. A palavra crise, diante de tudo aquilo que a igreja vivia e de tudo aquilo que nós vivemos. Não só vivemos em crise, mas também vivemos diante das perseguições do mundo moderno, seja de uma forma muitas vezes velada, ou seja, de uma forma explícita. Quantos lugares no mundo ainda enfrentam dificuldades com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo? Mas pensemos na crise que nos envolve neste tempo, neste ano.
quais foram as suas crises, as nossas crises, particularmente falando, neste ano de 2020. Foram poucas? Foram muitas? Nenhuma? Se nenhuma, louvado seja Deus por tudo isso também. E Apocalipse, como disse, nos ajuda a enfrentar, a entender o tempo e também a caminhar em direção à poderosa e cuidadora mão de Deus que sempre está conosco. No versículo 9 que nós lemos, há uma expressão belíssima em que João se apresenta como irmão e companheiro de tribulação. Irmão e companheiro de tribulação no meio de uma caminhada difícil. É mais do que evidente que em momentos de crise nós precisamos de irmãos e irmãs, companheiros que nos assistam a todos os instantes, a fim de que sintamos mais forças para as lutas e que muitas vezes se apresentam diante de nós. Daí a importância da igreja como comunhão do corpo de Cristo, a igreja como companheira, como aquela que se apresenta ombro a ombro, lado a lado, daqueles que sofrem, daqueles que precisam de uma palavra de apoio, de uma oração, de um cuidado, enfim, de uma assistência. E isso com paciência, com confiança, sabendo que a carreira da fé é uma carreira que nos leva à eternidade com Deus. Por isso mesmo, diante de uma palavra tão delicada que é essa palavra crise, ela precisa ser vista também como uma possibilidade de entender a ação de Deus, o tempo de Deus. Crise que sofremos das mais diversas formas, é a crise econômica, é a crise moral, é a crise educacional, é a crise cultural, espiritual, a crise da saúde pela qual estamos passando e tantas outras que poderíamos colocar nessa lista, que tem os seus efeitos muitas vezes devastadores em nosso meio e influenciam diretamente a nossa vida. Daí a necessidade de um ombro amigo, de um ombro solidário, de alguém que nos ampare, de pessoas que nos inspire a seguir na caminhada, que diga ao nosso lado, vamos em frente, eu estou contigo, você não está sozinho nessa luta. Terminou o ano, irmãos e irmãs. Vale a pena somar as nossas experiências neste ano de 2020. E aí as perguntas chegam. Como está o estado do nosso coração? Abatido? Prostrado? Desanimado? Como anda o nosso coração? Como chegamos com o nosso coração nesta reta final, nestas últimas horas deste ano que já está se tornando um ano velho? Sentir desanimado não é sinônimo de pecado. Pecado é não ter fé, é não crer na mão de Deus que nos liberta e que nos dirige a cada instante. Veja o que o autor do Apocalipse diz: ele é irmão e companheiro na paciência. Olha que palavra inspiradora. Ter alguém que se apresenta a você como irmão ou como irmã, no nosso caso, companheiro ou companheira na paciência. Naquele momento em que sentimos que tudo parece estar por ruir, e alguém chega para nós e diz, é hora de exercitar o fruto do Espírito, da paciência. Aliás, talvez você não saiba, mas a palavra paciência é muito preciosa dentro do Novo Testamento. Ela significa a capacidade que devemos ter de resistir. Por isso ela anda lado a lado com a palavra perseverança. Significa, curiosamente, eu resisto, eu permaneço, eu não caio, eu permaneço firme na pessoa e na rocha que é Jesus Cristo. Por isso, o próprio texto bíblico que nós lemos, num determinado momento, Deus diz para João, olha, escreve, pois, o que você está vendo, tanto as coisas do presente quanto do futuro.
E para o cristão, a força do presente precisa ser levada em conta. O que está nos acontecendo? Quais são as coisas que estão nos incomodando? Mas João aqui está pedindo que registremos, por que não dizer na retina dos nossos olhos, nas tábuas do nosso coração, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Independentemente das coisas boas ou ruins, nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Numa linguagem moderna, o autor está pedindo que tenhamos uma profunda consciência histórica de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos fazer uma leitura do tempo, o que Deus está nos ensinando com tudo isso, nos ensinando como seres humanos, individualmente falando, nos ensinando como família, nos nossos relacionamentos, nos ensinando como igreja, em todas as nossas questões, sejam elas pessoais, sejam elas coletivas, nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. O que Deus está mostrando para nós com toda essa pandemia que estamos vivendo. Nesses momentos que temos que, muitas vezes, fechar as portas da casa de Deus. O que o Senhor está nos falando? Ele está nos ensinando tantas coisas, não podemos estar alheios de forma alguma nesse momento presente, seja esse presente de dor ou de alegria, de sofrimento ou de crise, seja sofrimento de todo tipo ou alegria de todo tipo, Deus está nos ensinando algo novo. Como foi o nosso ano como igreja, muitas coisas, como eu disse lá no início, nós planejamos, mas não pudemos executar. Mas com certeza Deus nos ensinou de outras formas. O que fizemos e não devíamos ter feito, individualmente falando, o que não fizemos e deveríamos ter feito, o que gostaríamos de ter feito e não tivemos condições, não conseguimos fazer. São tantas perguntas que ficam para nós, mas nossa memória deve estar sempre avivada para não perdermos o elo de ligação entre aquilo que está acontecendo e aquilo que Deus está falando. Esse tempo maravilhoso do Senhor. Porque negar o presente, ou seja, aquilo que está acontecendo, é negar a própria vida, negar a nossa própria existência, e negar a vida é negar o próprio Deus. Mas o texto bíblico, ele continua dizendo, olha, escreve também as coisas futuras. É possível escrever as coisas futuras? Biblicamente falando, sim. Escrever as coisas futuras aqui não tem nada a ver com as previsões sempre presentes no final de ano. Horóscopos, cartomantes, búzios, etc. Quantas pessoas não fizeram previsões maravilhosas ou espantosas no final de 2019? E no que deu tudo isso? Alguém previu tudo isso que está acontecendo? As coisas futuras que a palavra de Deus está falando aqui no livro de Apocalipse, referida especificamente nesse texto, essas coisas estão relacionadas à vitória final de Cristo, que tem as chaves da morte e do inferno. É isso que nós encontramos entre os versículos 13 e 18. Na realidade, é uma forma literária de dizer que Cristo já nos libertou. Uma forma que o autor bíblico quis mostrar às igrejas daquela época, dizendo, olha, fiquem em paz, porque Cristo já venceu a morte. E Paulo, o apóstolo, já havia entendido e ensinado sobre isso, quando diz, olha, a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão que era um instrumento de ferro usado para ferir, para castigar, para forçar os animais a andar. De tudo isso, o Senhor nos libertou nesta vitória de Cristo sobre a morte. E, finalmente, o texto nos traz uma palavra de esperança. Há uma expressão humana que diz, um provérbio popular que diz que a esperança é a última que morre. Biblicamente, a esperança não é a última que morre. Isso nós não encontramos como provérbio bíblico, muito pelo contrário. Não é assim com a esperança cristã.
Esta não morre, ela é eterna. Esperança que morre é aquela esperança frágil, frágil, triste, sem confiança, colocada apenas, muitas vezes, a confiança nas coisas terrenas, passageiras, as coisas muitas vezes frágeis da vida, como dissemos. Essas passam, essas morrem. O próprio apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança estiver somente essas coisas do dia a dia, nós somos as pessoas mais miseráveis da face da terra. Por isso, irmãos e irmãs, nós chegamos ao final de 2020. Coloque na balança as bênçãos recebidas e as crises enfrentadas. Procure colocar de um lado tudo aquilo que você enfrentou, mas coloque de outro também. Tente colocar, relacionar, fazer uma relação e contar as bênçãos que você recebeu. Analise um pouco a sua vida à luz deste texto e de tantos outros textos que falam do companheirismo, do cuidado, da proteção de Deus sobre todos nós. Nós temos na nossa vida irmãos que nos apoiam em meio aos nossos desânimos. Quantos anjos Deus não colocou nas nossas vidas durante este ano de 2020? Pessoas que nós nem imaginávamos, pessoas que nem conhecíamos direito, que foram nos abençoando, abençoando com uma palavra, abençoando com uma oração, abençoando com um gesto, abençoando com uma atitude. Pessoas que Deus colocou em nossa caminhada. Nós temos um presente, esse momento presente que nós estamos vivendo, esse tempo dado por Deus, por isso chegamos até aqui. Nós temos um futuro preparado pelo próprio Cristo, que passou pela cruz para nos dar uma esperança de um futuro melhor. Nós temos essa esperança no amanhã, sabendo que Deus é que está preparando este amanhã melhor para todos nós. Por isso vale a pena, e eu quero convidar você a render graças ao Senhor, agradecer a Deus por ter preservado a sua vida, a nossa vida, agradecer pela nossa saúde, quando muitos estão sofrendo até mesmo sem condições de um tratamento médico, agradecer pela casa que temos, pelos nossos familiares que verdadeiramente nos amam e se dedicam a nós, se preocupam conosco, pelas provações, na certeza do cuidado amoroso de Deus, pela igreja que nos acolhe, pelos irmãos que são companheiros de caminhada, seja em tempo de paz ou de lutas, companheiros na tribulação. Pense em quantas pessoas na igreja não estão caminhando com você, desejosos de ser companheiros, oferecendo um ombro em tempos de aflição. Por isso, Apocalipse traz para nós palavras de conforto e de esperança. E o nosso desejo é que este final de ano não seja um final de ano de desânimo, mas seja um final de ano de esperança, sempre nas promessas do Senhor. E o meu desejo como pastor é que você tenha esse restante de ano, nesta virada de ano, a certeza de que Deus nos acompanhou até aqui, individualmente, coletivamente, como igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus, mas Ele continuará conosco, porque a igreja é dele, e a palavra é muito clara que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É Ele quem cuida, é Ele que protege, é Ele que dá segurança, é Ele quem renova a esperança, é Ele quem traz paz em meio às tribulações da vida. O livro de Apocalipse é um livro de extremo sofrimento de muitas igrejas, mas também uma mensagem esperançosa, uma mensagem em que renova a nossa alegria na certeza de que as situações difíceis passaram e a igreja chegou até nós pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Portanto, aproveite esse final de ano, aproveite com seus familiares, mas reflita sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia e olhe com esperança para o futuro, na certeza de que
todo esse tempo passará e que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a sua vida, para a nossa vida, para a vida da igreja, no tempo dele, do jeito dele, da forma dele, segundo o seu projeto, segundo as suas intenções. Deus que vem a nós na pessoa de Jesus Cristo, que se revelou a nós, mas que continua se revelando também como esse Deus amoroso que nos ama tanto e que nos deseja sempre para a honra e glória do seu nome. Deus abençoe a sua vida, traga paz ao seu coração, à sua casa. Eu quero desejar a todos um final de ano abençoado nestas últimas horas que estamos vivendo de 2020 e que 2021 as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre o seu lar, sobre a sua vida, dia após dia. Que Deus nos abençoe para a honra e glória do Senhor Jesus. Um abraço, irmãos e irmãs queridos, e um feliz 2021.